Pronto, nós conversamos sobre tudo que tinha aqui de diretórios, permissões e sistema de arquivos. Ainda falta o comando de cópia e o de mover, mas a gente vai ver ele já já quando nós começarmos a manipular arquivos texto, tá? E aí, essa lista de comandos a gente vai vencê-lo. Pronto, dentro desses comandos todos, a gente pode voltar para o nosso diretório de trabalho. Quem lembrou do diretório anterior, o diretório era /home/fchco. E para a gente mudar de diretório, como a gente acabou de ver, comando cd, né? Então lá no início, cd, espaço e o diretório para onde eu quero ir. Veja que agora eu estou colocando uma cadeia de diretórios. Eu tenho /home e dentro do /home tem o /fchco, que eu estou indo para dentro desse diretório também. E tudo certo, estou lá dentro do diretório do fchco. Perceba que quando eu estava no diretório raiz, o prompt ficou com barra. Agora que eu entrei no meu diretório, ficou com o til. Então isso é um lembrete. As coisas têm alguns sinônimos aí, tá? Vamos voltar lá para o barra, cd barra, voltou ali no prompt com um barra. Se eu fizer agora cd espaço til e apertar o enter, ele mudou para o til. E onde eu estou com o til? Vamos utilizar o comando pwd para saber onde nós estamos. /home/fchco. Se o seu usuário tem uma pasta que é dele, uma pasta de usuário, essa pasta de usuário ela vai ser acessível a partir do lembrete til. Então, cd espaço til vai para a pasta do seu usuário, tá? Outro lembrete interessante que a gente vai ter aqui com cd é cd-. Toda vez que você muda de diretório, internamente ele vai guardar qual foi o último ponto em que você estava. cd- retorna para o último ponto em que você estava. Então, eu estava no diretório /cd-, ele voltou para o barra e ele imprimiu ali que eu estou no diretório barra. O prompt também foi atualizado. Veja como o prompt está atualizado com o barra dizendo qual é o meu local de trabalho. Se eu fizer agora cd- novamente, ele vai voltar para o /home/fchco, porque antes do barra eu estava no /home/fchco. Então, é ali onde eu estou, certo? Bom, mas a gente não está falando mais de diretórios, isso foi só uma lembrançazinha extra. Agora, a gente está falando de arquivos. E aí, para a gente trabalhar de arquivos texto, existem duas formas de nós trabalharmos com arquivos texto, tá? Uma é totalmente pela linha de comando, sem editor de texto. E a outra é utilizando um editor de texto de linha de comando. O ambiente todo pode ser utilizado para editar textos sem o auxílio de nenhum outro sistema, tá? Então você normalmente pensa assim, quando está no Windows, eu uso o bloco de notas para poder editar um texto. Tem bloco equivalente a bloco de notas aqui no Linux? Tem, na linha de comando. Mas se você quiser, se você for um usuário um pouquinho mais avançado, você nem precisa disso. Você trabalha tudo por comandos, tá? Eu não vou entrar em todos os comandos, porque isso daria só um momento específico de manipulação de texto usando as ferramentas em Linux. Mas a gente pode ver um que é super interessante, que é o comando touch. Touch significa tocar. Tocar vai criar um novo arquivo vazio. Então, touch, teste.txt e enter. Você vê, ele não retornou nada, então tudo certo. Se eu agora fizer ls-la, eu agora vou ver que existe o arquivo teste.txt. Esse arquivo teste.txt tem 0 bytes, tá? Significa que ele foi criado vazio, zerado. Agora tá na hora da gente ver aqueles comandos que faltaram lá de diretórios, né? Eu quero esse cara, mas digamos que eu queira movê-lo para dentro da pasta apps, que a gente tinha criado imediatamente anterior, né? Então, como é que a gente faz isso? Bom, mover, a gente vai levar isso dentro da árvore de diretórios. Então,
eu estou no diretório /home/fshku, como a gente viu, porque o prompt no azulzinho tem o til, né? Que isso é o lembrete do /home/fshku. E digamos que eu queira mover o arquivo teste.txt para o diretório apps. Então o que eu vou fazer? O comando de mover é mv, que é bem lembrança, né? Lembra tudo, né? Move, mv, mover. Então, move, o arquivo de origem, o arquivo que eu quero mover, teste.txt, e logo depois o destino. Se eu quero mover para apps, então eu boto logo depois. Perceba a estrutura do comando. Comando, origem, destino. É só isso, tá? Então, mova teste.txt para apps. Enter, já foi, beleza, certo? Se a gente agora fizer o comando ls-la, você vai ver que teste.txt não existe mais no diretório em que eu estou trabalhando. Agora, se eu fizer ls-la apps dentro de apps, ele existe, tá? Eita, falei de uma coisinha que eu não tinha falado antes, né? Você pode usar o list associado a um diretório e o list vai dizer o que é que tem dentro daquele diretório sem que você tenha que mover, tá bom? Essas coisas são bem comuns de você fazer quando você está operando, tá? Então você não precisa, eu tenho que fazer sempre com o ls puro, ou eu tenho que fazer o ls sempre com o diretório do lado. Não, se você botar, ele vai botar o diretório que você está pedindo, se você não botar, ele vai fazer do diretório onde você está, e tá tudo certo. É sua operação e você conseguir aquilo que você precisa. Então, nesse caso, eu estou mostrando o que tem dentro do diretório apps. E onde está o diretório apps? Está dentro do /home/fshku. Então, teste.txt agora está dentro do diretório /home/fshku/apps. Certo? Bom, criou-se lá, né? Vamos agora entrar nesse diretório, cd apps. E agora eu vou chamar o editor de texto. Veja, existem muitos editores de texto para a linha de comando Linux. Muitos, tá? Mas, dentre os principais, existem 3. O pessoal mais antigão, mais Unix, né? Os dinossauros do Unix serão mais simpáticos a um aplicativo chamado Emacs. E o Emacs é excelente, mas ele é cheio de comandos e você, enquanto iniciante, talvez tenha uma dificuldadezinha de começar a mexer com ele. Mas ele é extremamente poderoso. Eu diria que um usuário avançado de Emacs consegue substituir um Visual Studio, talvez eu esteja exagerando, mas uma IDE de programação com razoável facilidade, tá? Outro editor de texto muito comum, que eu particularmente gosto muito de trabalhar com ele, é o Vim, VIM, tá? O Vim, ele é um editor de texto que, pelo menos nas edições, nas linhas Red Hat, ele vinha por padrão. Então, é muito comum quem trabalhava com as distribuições Red Hat ter muito costume com o Vim. E ele também é um editor de texto extremamente poderoso, que se você sabe mexer bem nele, você programa ele, você estende coisas dele e você cria nele, pronto. Para dar um exemplo, antes do Visual Studio Code, eu fazia programação para web nele e não sentia falta de nada, tá? Então ele é extremamente poderoso. Mas, hoje, as edições de distribuição Linux, normalmente, principalmente das linhas Debian, né? Debian, Ubuntu, estão vindo com um editor de texto mais simples, que basicamente atende às operações triviais de texto, tá? Então, a gente vai estar mostrando esse como um início. O nome desse produto é o Nano. Nano é o nome do editor de texto. Então, o comando seria nano e o nome do arquivo que você quer trabalhar. A gente já criou o arquivo, então eu não preciso me preocupar de criar um novo, tá? Então, eu vou trabalhar com nano teste.txt para poder eu manipular esse arquivo, criar alguma coisa dentro desse arquivo e testá-lo, né? Então, comando para abrir um arquivo que eu tenha de texto dentro da minha máquina, nano teste.txt, que é bem trivial, né? Pronto.
aqui está a cara do Nano. Você deve perceber já uma coisa interessante lá no canto superior de esquerdo do Nano, que o nome dele está em exibição. GNU Nano 7.2. GNU é exatamente um dos aplicativos construídos por aquela iniciativa GNU que a gente falou do Richard Stallman. Então, é um dos aplicativos que não é nativo, não nasceu da iniciativa Linux. Ele nasce como colaboração da iniciativa GNU e que roda dentro do Linux, tá? Então aqui está o Nano, e no Nano a gente tem essa interface dele, onde em cima, na barra de cima, a gente tem o nome do programa, no meio a gente tem o nome do arquivo que a gente está manipulando, e na parte de baixo a gente tem alguns comandos para a gente poder trabalhar com o Nano. É preciso dizer que, como uma notação antiga, mas que ainda vale hoje, toda vez que você encontrar chapéu, significa Ctrl. Então, lá embaixo tem chapéu, né, circunflexo G. Circunflexo G significa, se você apertar Ctrl G, ele vai mostrar a ajuda, porque help em inglês é ajuda. Então, tudo que tem aí embaixo são lembretes de comandos que você pode dar no Nano. E os comandos são todos baseados em Ctrl, a maior parte deles, né? M é a tecla meta. Meta é mais conhecido com o pessoal do macOS, mas aqui nos PCs é o Alt, tá? Então, M-U significa Alt-U. M-E, Alt-E. M-U, né? Alt-U vai ser undo. Alt-E vai ser redo. E por aí vai. Então você vai tendo esses comandos já tudo aí, tudo muito bonitinho, muito fácil para você lidar, tá? Então eu vou aqui criar somente uniaeso. Vou botar um texto qualquer. Uniaeso, análise e desenvolvimento de sistemas usando Linux. Pronto. Escrevi o conteúdo dentro do arquivo. E agora? Como é que eu salvo? Bom, existe um comando aí embaixo, né? Dentro dos comandos existe um que nos diz o que é que a gente deve fazer. Antes da gente fazer isso, perceba que na barra de título, lá em cima, agora tem teste.txt e tem um asterisco. Este asterisco está querendo dizer o arquivo tem conteúdo que não foi salvo, tá? Para a gente poder salvar, olha os comandos lá embaixo, tem o circunflexo O, write out. Escreva, né? Escreva lá. Então, Ctrl O. Aí ele pede para você uma confirmação. Qual é o nome do arquivo que você está querendo gravar? Aí já tem populado teste.txt. Você quer esse arquivo mesmo ou você quer escrever em outro arquivo? Nós queremos escrever no mesmo arquivo, vamos mandar o Enter e ele salvou. O sinal de que ele salvou foi que o nome do arquivo lá em cima, teste.txt, está sem o asterisco. Então, está salvo, tá? Mas eu não quero mais continuar dentro do Nano, eu quero sair do Nano. Como é sair em inglês? Exit. Ctrl X, embaixo está do lado do Exit. Então, Ctrl X e nós voltamos para a nossa linha de comando, certo? Veja que no comando anterior, a gente colocou um ls-la na pasta apps e teste.txt estava com 0 bytes. Agora eu vou fazer ls-la e agora teste.txt tem 61 KB, tá? Esses 61 KB é o tanto que está sendo gasto do disco para poder guardar aqueles caracteres que estão dentro do arquivo texto. Bem natural, né? Pronto. Então a gente criou o arquivo, a gente alterou o arquivo, salvou o arquivo, tá tudo aí, tá? Quero agora copiar esse arquivo, quero fazer um backup dele. O que eu vou fazer para fazer uma cópia? Cópia em inglês, copy. Copy contraído, cp. Então, cp é o comando que eu quero. Eu quero copiar cp. Agora eu quero copiar o quê? Vamos dizer que eu queira copiar o teste.txt para o meu diretório padrão, para eu manter meu backup. Então, manter um backup, vamos dizer assim. Então eu vou dizer cp teste.txt. Por que eu vou botar teste.txt e não vou botar
um complemento de diretório? Porque eu já estou dentro do diretório em que o arquivo teste.txt está. Então eu não preciso ficar botando muito nome, tá? Muito complemento de diretório, porque eu já estou no lugar dele, eu já estou no diretório daquele arquivo. Então, cp teste.txt e eu quero botar para o diretório home fxcool. Só que veja, a gente usou e falou que til é a lembrança do diretório home do usuário. Então eu vou fazer simplesmente isso. cp teste til. O que é que isso está querendo dizer? Copie o arquivo teste.txt no diretório em que eu estou e copie ele para o diretório til, que é o diretório /home /fxcool. Com o Enter, ele foi copiado. Lembra, cópia é diferente de mover. Mover vai tirar de um canto e levar para o outro. A cópia não. A cópia vai duplicar o arquivo, tá? Vai criar uma nova cópia dele. Essa nova cópia ficou, pelo comando, na minha pasta home. Então vamos fazer aqui ls-la til. Por quê? Para dizer para o list, né? Opa, escrevi errado aqui. ls-la til. E com isso eu estou dizendo para o list que list em formato de lista, -l, com os arquivos ocultos, a, tudo que tiver dentro do diretório til, que é o diretório /home /fxcool. Com o Enter, a gente consegue ver que teste.txt é o últimozinho da lista, tá lá bonitinho para a gente poder ver o backup. Posso criar então coisas diferentes no original, que está dentro do AppPaste? Posso. Vamos fazer de novo. Nano teste.txt. Veja, eu estou dentro do diretório apps. Então essa cópia que eu estou mexendo tá aqui dentro. Não é essa, tá? Não é essa. Então, nano teste.txt e vou botar aqui que sistemas para a internet também não, né? Usam mais, só para criar uma rivalidadezinha aí, besta. Eita! Aí eu agora fiz uma coisa que vocês poderiam até estar pensando, mas Fábio, tu já clicou no de sair? Foi, toquei sem querer, querendo, no de sair. E se eu cliquei no de sair, e agora? Será que ele sairia direto? Não. Ele percebe que o arquivo não foi salvo, e por ele perceber que o arquivo não foi salvo, ele chega e pergunta pra gente, tu quer salvar? Olha a pergunta dele aí. Save modified buffer? Você quer salvar o buffer modificado? E a gente pode dizer que sim ou que não. No nosso caso, eu quero. Então, yes. Ele entra como se eu tivesse apertado o Ctrl+O para salvar, né? Então tá aí. Escreva o nome de arquivo para salvar. Tu quer salvar no mesmo nome de arquivo ou no outro nome de arquivo? No mesmo nome de arquivo. Teste.txt, mandei o sim e ele foi. Então agora, se eu pedir para listar o que tem aqui agora, esse meu arquivo teste.txt dentro da pasta apps tem 94 bytes. E com seta para cima eu recupero os comandos que eu já digitei. É outra dica importante. ls-la til, quando eu mando Enter, o teste.txt, que é o meu backup, está aí somente com 61 bytes, portanto, duas versões distintas. Tá bom? Bom, Nano já foi visto agora, já conhecemos, já sabemos como operá-lo. Touch, também já soubemos como operá-lo. Agora, a gente vai ver um comando que pode parecer um pouco estranho, mas que já dá uma abertura para que as linhas de comando possam ser utilizadas melhor na direção de linguagens de programação. Não serão, tá? O que a gente chama, na verdade, é de que as linhas de comando têm linguagens de script. Mas o que é que a gente vai fazer agora? Veja, às vezes quando a gente está construindo algum código maior em script, a gente precisa escrever na tela. E o comando da linha de comando do Linux para escrever na tela é o comando echo. Então, echo uniaeso. Só isso, entre aspas duplas. Enter, ele escreve uniaeso, tá? Isso parece mais uma curiosidade, né? Isso vai ser muito útil quando você estiver escrevendo seus scripts mesmo, mas assim nem tanto, né? É só uma coisa divertidinha de botar. Mas a gente tem duas coisas seguintes agora que eu acho super interessantes de serem mostradas e que o echo vai ser legal da gente ver.
existem dois operadores que nós podemos utilizar constantemente dentro da linha de comando do Linux, que são os operadores de redireção. Esses operadores de redireção, eles são muito hábeis em criar arquivos com conteúdos pré-existentes. Então, pensemos. Eu montei a lista desses arquivos no diretório til, né, no /home/fxq. Digamos que eu queira trabalhar com essa lista dentro de um arquivo no Nano. Eu quero pegar essa lista para poder operar qualquer outra coisa depois. O que eu vou fazer? Então, eu posso pegar ls-la, que é o comando que vai dar a lista com os comandos, com os arquivos ocultos, né, os escondidos, do diretório til, e eu posso utilizar o operador de redirect, que é o maior que. Dentro desse redirect, depois do redirect, eu posso dizer qual é o nome do arquivo que eu quero que tenha a saída do comando ls-la til. Então, eu posso dizer lista.txt. Então, veja, eu estou no diretório apps, então vai estar lá no diretório apps. O que vai estar lá? O arquivo lista. E o que vai ter dentro do arquivo lista? O resultado do comando ls-la til. Mandei o enter. Como eu redirecionei a saída do comando ls-la til para o arquivo lista.txt, não tem nenhuma saída. A saída do comando foi para o arquivo. Então agora, se a gente quiser ver o conteúdo do arquivo, a gente pode utilizar o comando cat. Cat lista.txt está exibido na linha de comando o que tem lá. Mas esse comando cat é meio estranho, né? Só mostra ali na lista como a saída é o próprio comando ls. Vamos ver no Nano? Vamos ver no Nano. Nano lista.txt. Olha o que tem dentro do conteúdo do arquivo. Tá lá. Tudo que você botou. Ah, mas esse daqui tá muito conhecido, muito manjado. Vamos ver se ele pega uma coisa maior? Será que a gente consegue ver aqui nesse arquivo tudo que tem no diretório bin? Consegue. Vamos sair. Ctrl X para sair do Nano. E agora eu vou fazer não ls-la til, mas vou botar ls-la/bin. Pesado agora, né? Mandei. E foi rápido, né? Então agora a gente vai ver no Nano lista.txt. E não foi. Por que não foi? E eu posso dizer o que foi. Agora que eu vi, eu me lembrei. Porque o diretório bin é um diretório privilegiado. Eu não posso, como usuário qualquer, chegar lá e pedir para ver qualquer coisa. Então, eu vou sair. Eu quero ver um diretório que tenha muita coisa. Então, vou testar aqui agora o /etc. Pronto, etc tem muita coisa. ls-la/etc direcionado para lista.txt. Pronto. Nano lista.txt. Olha aí. Todos os arquivos de configuração da máquina para todos os sistemas. Tudo aí. Você pode ir olhando calmamente cada um desses arquivos e vendo o que é que tem. Por exemplo, já tem Python aqui instalado, né? Ó, aqui tem as configurações do Python. Ah, eu quero saber a versão do sistema operacional. Eita, tem aqui ó, um arquivo de configuração do próprio sistema operacional. Eita, rede, eu quero mudar IP, ó, tá aqui. Tudo tá por aqui, tá? Então, tudo isso você já tem por aqui e é só ver, neste caso. Agora lembra, isso aqui é um arquivo texto, né? Então, a gente está trabalhando só com uma visão do comando que a gente mandou, tá? Mas, vamos dizer de que eu queira não somente ter essa lista, mas eu quero outros arquivos, outras listagens ali dentro. Ou outras saídas de comando ali dentro. O que a gente pode fazer? Existe a possibilidade de você usar o comando junto com o operador de acrescentar. Acrescentar, nesse caso, significa append em inglês, tá? E aí, o operador de append é super simples. É o operador onde você usa 2 maior que. Isso vai colocar lá no final do arquivo. Então, a gente pode agora botar lá no final do arquivo o eco.
echo saída do comando de listagem da pasta etc /etc. Pronto. Quando eu fiz isso, vamos agora ver de novo lá no Nano o lista e indo lá para o final, olha o que aconteceu lá no final. A última linha foi o resultado do echo. Quer dizer, o meu comando de redireção, ele primeiro colocou a listagem e depois o comando de acrescentar observou tudo que tinha ali dentro e disse, não, eu não vou apagar tudo que tinha, eu vou colocar no final. Então, assim foi feito, tá aí no final, tá? Então, isso é bem interessante, principalmente, quando, como eu falei, quando você está fazendo scripts, né? Porque aí você pode sair botando os comportamentos e anunciando para esse usuário, ó, tô fazendo isso, tô fazendo tal coisa, e vai fazendo, e depois anunciando e tudo mais, tá? Bom, esses são os comandos mais triviais para a gente poder criar e modificar arquivos texto. Eu não vou entrar, mas existem uma sorte enorme de programas só de linha de comando para fazer a alteração sem depender do Nano. E para que vocês possam, quem quiser se aprofundar, existe o comando awk, sed, unique, sort, wc e alguns outros que você consegue trabalhar com os arquivos textos quase como se fosse um banco de dados dentro da própria linha de comando do Linux, tá? Não é matéria disso aqui, é uma coisa um pouco mais avançada. Se tiverem interesse, podem pedir isso dentro dos comentários, que a gente pode depois ver alguma questão mais avançada nesse sentido. Mas é super interessante isso aqui. Bom, terminando a parte de textos, vamos agora para um ponto relevante, que é você não usa seu sistema sem programas. E não necessariamente um Linux já vai vir com tudo que você precisa. Até porque, se a gente for ver o comando top, o comando top é o comando que vai mostrar o consumo de recursos da máquina. E quando eu mostro esse consumo de recursos, esse cara está consumindo somente 264 MB da minha memória RAM. É impossível que ele tenha todos os programas que eu preciso na minha vida, né? Então, para sair do comando top, se você digitar o comando top em um Linux, ele vai ficar preso nisso aqui. Para você sair disso, você aperta a letra Q. Somente. Q de quit. Então, saída. No momento que você viu isso, bom, provavelmente eu vou precisar instalar alguma coisa. E nós provavelmente precisaremos. Eu, quando instalei essa máquina, eu não tinha nela originalmente o comando tree, como eu mostrei para vocês. Então eu fiz a instalação dela, tá? Só que nós temos de pensar no seguinte: o Linux, ele é muito diferente de Windows no que a gente conhece por instalação de software. No Windows, qual é o procedimento padrão? Você vai no site de quem fez o software, você baixa o arquivo do instalador dele, depois que você baixa, você dá dois cliques e next, finish, instalou. Aí tudo foi instalado normalmente na arquivo de programas, o programa inteiro, tal, é assim que as coisas funcionam no Windows. O que é que acontece no Linux? Você tem uma série de programas homologados. E não é porque é homologado que vão ser poucos softwares. Você tem muitos softwares, tá? E é bastante improvável que você precise de um software que não foi homologado para um Linux. Porque normalmente esses softwares ou eles são fora de padrão, desordeiros, ou eles são programas que por alguma necessidade de mercado, eles se permanecem úteis, mas, no geral, você sempre vai ter uma alternativa mais organizada e que o próprio sistema operacional consegue gerenciar. Para a gente poder gerenciar isso vai mudar um pouquinho de distribuição para distribuição Linux. No caso, nós estamos com a distribuição Debian. E estando no Debian, a gente utiliza o apt. apt é o nome do programa que gerencia programas. Ele vai ter subcomandos. Então, apt search, procura por sistemas, por aplicativos. Então, eu posso mandar aqui apt search tree. Tree foi o nome daquele programa que eu usei para montar o desenho de árvore
dos comandos. Aí ele está procurando, pronto. Tudo que tem árvore está mostrando aqui. São os programas que existem, tá? E está aqui, ó. O que eu instalei foi esse aqui. Tree, na versão 2.1.0.1, AMD64, mostra uma árvore de diretórios identada em cores. Tem esse detalhe das cores que a gente não usou, mas ele pode fazer. Então, tem várias coisas que existem aqui com árvores, tá? Então, você tem que procurar. Por exemplo, ó, existe aqui, ó, um baixador de vídeos de YouTube, o YouTube DL. Nem precisei procurar por ele, né? Como árvore, ele acabou retornando isso, porque provavelmente existe o nome árvore tree dentro da descrição dele ou de alguma informação. Por isso que ele retornou isso nessa pesquisa. Mas se você procurar apt search YouTube, coisas que lidam com YouTube, programas que lidam com YouTube, tá? Então, tudo aqui. Se existe, você pode instalar. Então, como é que a gente instala coisas? Apt install. Bem simples, né? Pede ao gerenciador de software que instale alguma coisa. O que eu vou pedir para instalar? Eu vou pedir para instalar esse YouTube-DL, só a título de exemplo. Copiei a coisa errada. YouTube DL. Pronto. Apt install YouTube DL. E aí, quando você mandar o Enter, ele vai dizer, ei, não pude fazer por permissão negada. Você é root? Quer dizer, você é um usuário privilegiado? Vê, instalar arquivos, instalar programas, manipular programas, gerenciar programas é uma atitude que não pode ser feita por usuários comuns. Tem que ser feita por usuários administradores. Desse jeito, a gente teria de ser root ou um administrador autorizado pelo root. Como eu não configurei a autorização do root, eu vou ter que ir para o usuário root. Como é que eu vou para o usuário root? Eu utilizo o comando su-, super user, né, com o parâmetro menos, que para dizer que eu vou mudar para o superusuário padrão. E aí ele me pergunta qual é a senha do superusuário padrão. Se eu não sei a senha do administrador da máquina, eu não vou conseguir fazer, tá? Uma coisa importante que a gente tem que dizer também é que muita gente acha estranho que quando a gente cai numa caixa de senha dentro de um terminal do Linux, normalmente digitar não aparece nenhum indicativo na tela. Isso é feito para que você possa não ficar vulnerável a um curioso que esteja do seu lado vendo você digitar a senha e aí ele vendo quantos caracteres tem a tua senha. Então não vai ter a indicação de quantos caracteres foram digitados, nem se você digitou. O cursor vai ficar parado ali, tá? Então, a senha eu vou digitar agora e ele entrou. Viu que não passou nada, né? Não mostrou nenhum indicativo, mas foi. Agora, eu posso fazer apt install YouTube DL. Mando Enter. Isso tudo que ele encontrou aí são os pré-requisitos, tá? Tudo isso aí que ele botou são pacotes adicionais, programas adicionais que ele precisa para poder ter o YouTube DL funcionando. Então veja, aquela coisa de, eu fui no site do fulano, baixei o programa, mas tinha a dependência de outro programa, eu vou ter que antes ir lá e instalar? Aqui não. Aqui se tem dependência ele já vai, pega e pronto, tá? Só que aí ele te diz, quando você vai baixar 182 mega. E depois de descompactado e instalado, isso vai consumir 622 mega do teu disco. Você confirma? É isso que você quer? Então, yes. E aí ele vai na internet, pega cada uma dessas coisas, depois que ele fizer o download, ele vai descompactar, colocar nos seus devidos locais, configurar do jeito que tem de configurar, e vai voltar o prompt como se nada tivesse acontecido. Mas o comando YouTube DL vai existir e você vai poder utilizar ele tranquilamente, tá? Então, são 200 mega, ele tá baixando um dos pacotes ali que tá demorado, mas já tá 69%, 73%. A gente vai vendo aqui o progresso, né? Devia ter escolhido um programa menorzinho, mas já está terminando. 97, 99, 100. Pronto.
baixou, agora ele está instalando. Veja, todo programa em Linux organizado, homologado, a coisa vai ser sempre desse jeito. Você simplesmente procura qual é o nome do pacote, bota na linha de comando e ele já faz a instalação todinha e já vai estar disponível para você, tá? Não tem nenhum problema. Uma curiosidade que pode acontecer de vocês estarem se perguntando é assim, poxa, mas tanto foco na linha de comando, tanto foco na linha de comando, será que o Linux não tem interface gráfica? Tem. E se você fizer uma instalação dessa por linha de comando e depender o programa que você quiser instalar for um programa de interface gráfica, os atalhos para poder fazer ele ser acessível pela interface gráfica também vão ser instalados, tá? Então, não se preocupa, a instalação de linha de comando não é exclusiva da linha de comando, ela instala para todos os modos que aquela aplicação pode ser útil, tá? Ele está avançando aqui, já está em 83%, 88%, 97%, pronto, está terminando. Pronto. Então, aqui nós estamos no apt. Ele pegou, fez a instalação do YouTube e agora, se nós quisermos utilizar o comando que foi instalado, basta digitar YouTube. Cadê? E olha lá o nome do arquivo, o autocomplete me ajudando, né? Botei Y, aí ele me mostrou todos os comandos existentes com Y. Tem yes, tem YP domain name e tem YT-DLP. Então, YT-DLP -- help. Olha o tanto de opção que isso tem para poder você fazer o download de coisas do YouTube, né? Então, tá aqui um monte de opções. Você pode analisar isso aqui e utilizar para fazer sua linha de comando, baixar coisas do YouTube sem maiores aperreios. Bom, isso é fazer instalação. Mas eu não quero mais. Eu quero agora retirar o YouTube DL. Bom, a gente para instalar utilizou o comando apt install. Então, gerenciador de softwares do Linux, instale YouTube DL. Agora eu quero remover, eu troco install por remove. Mandei o enter e aí ele vai dizer para mim, olha, se você não quer mais esse cara, então esse bolo de coisas aqui que nós estamos selecionando não serão mais úteis e portanto, não vão ser utilizados mais, vão ficar como lixo dentro do seu sistema. Se você quer removê-los também, porque você tem quer deixar mais limpo, então existe esse outro comando, apt auto remove. Depois de instalar, de retirar o YouTube DL, a gente pode mandar esse comando apt auto remove para poder limpar o que não está sendo mais usado. Então, nesse caso, ele está querendo vai tirar somente o YouTube DL, e aí ele está dizendo, olha, depois dessa operação, 77.8 KB do disco vão ser limpos. É o que você quer? Sim. Então, estou removendo, já removeu o YouTube DL. Mas eu quero limpar tudo. Então, apt auto remove. E veja como foi rápido, porque a gente simplesmente deu o enter e ele já abriu um novo comando e você já vai botando novos comandos e assim vai. E aqui ele está dizendo, olha, para poder limpar as coisas que não estão mais sendo úteis dentro do sistema, 373 MB do disco vão ser livres. Então, sim, pode limpar. Aí ele vai buscando cada um que não está sendo mais utilizado. Essa análise de o que não está sendo mais utilizado é a análise de todos os programas que estão ali instalados, utilizam todos aqueles pacotes ou não utilizam. Esses pacotes estão meio que órfãos, sem nenhum outro programa utilizar eles. Por isso ele está dizendo, ó, não tem mais, tá? As últimas coisas que eu tenho para falar do gerenciador de instalação é de que a gente por ele consegue atualizar o próprio Linux. Então, se eu quero atualizar, a primeira coisa é fazer com que o Linux aponte para os melhores locais, os locais mais atuais de informação sobre os softwares homologados. Para eu fazer isso, então a gente usa o comando apt update. Então, com apt update, você diz atualize as referências de softwares novos que você tem. Então, mandei, ele está fazendo a atualização e ele agora já está me dizendo, olha, tem 3 pacotes que podem ser atualizados. Se você só quer saber quais são, não quer atualizar, você pode rodar o comando apt list -- upgradable para poder ele listar aqueles pacotes que são atualizáveis.
Não te interessa saber disso, você quer logo atualizar de todo jeito? Então, apt upgrade. Update e upgrade. Isso é a duplinha para poder fazer a atualização do sistema. Então, apt upgrade, ele está dizendo, olha, tenho esses 3 pacotes aqui, esses 3 programas, OpenSSH Client, OpenSSH Server e OpenSSH SFTP Server, que podem ser atualizados. Quando baixar, eu vou baixar 1512 KB e descompactado vai valer 1024 bytes de adicional do disco. Você quer fazer? Quero. E aí tá ele, indo na internet, baixando o que tem de baixar de mais atual, colocando aí dentro, fim de papo, meu sistema está atualizado agora, tá? Só que isso daqui a gente fecha todas as questões de atualização do sistema. Isso não tem mais nada o que fazer. Você já sabe agora buscar programas, instalar programas, remover programas e atualizar seu sistema, tá? Que é a operação básica do Linux. A última coisa que eu quero falar, as últimas coisas que eu quero falar são sobre duas ferramentas que são muito interessantes para quem é desenvolvedor web hoje, ou desenvolvedor back-end hoje, que trabalha com serviços, né? Então, existem algumas ferramentas que a gente normalmente utiliza para poder fazer a verificação dos nossos serviços, de como as coisas estão funcionando, ou às vezes até pegar o que é que está na internet, né? Para pegar informações do que está na internet. Esses 2 comandos são os comandos curl, ou curl, e o wget. Dentro do nosso Linux aqui, eu posso procurar se o comando está instalado utilizando o autocomplete. Porque se o autocomplete der ok e ele conseguir completar o nome do comando, significa que está instalado. Se ele não completar, significa de que não está instalado ou você não tem acesso. Então, eu vou testar aqui o primeiro comando, curl. Então, digitei cur tab, e ele só está apitando sem completar nada. Significa que seu URL não está instalado, porque não tem nenhum comando que comece com CUIR, tá? Então, eu vou ter que instalar. Como é que a gente instala? A gente acabou de ver isso. apt install curl. Eu já sei o nome do programa, então eu não preciso ficar procurando, né? Só se ele der algum erro aqui, eu vou ter que procurar, mas no que a gente espera, é só botar o nome do programa. Então, ele já disse, ó, não, tá aqui, vai precisar desse adicional daqui, vai instalar os 2, vai gastar 705 KB de download e vai instalado virar 1336 KB. Vamos? Vamos. Botou, terminou, instalou. Pronto. Agora eu tenho o comando curl. curtab, ele já completou, tá vendo? curl. Agora, se eu quero usar o curl, eu posso também querer utilizar o wget. Wget, esse ele já tem. Eu só botei wg, apertei o tab, ele já completou. Então, existe o wget. Para que servem esses comandos? O wget, ele simula um navegador fazendo uma requisição dentro da internet. Então, o wget, ele vai baixar algum arquivo como se fosse um navegador tentando acessar algum arquivo. E aí, se o arquivo é um arquivo texto, ele vai mostrar o arquivo texto. Se o arquivo for um arquivo binário, um zip, alguma outra coisa, ele vai fazer o download disso para você, tá? E a mesma coisa com o curl, só que o curl é mais baixo nível. Se você lembra das questões de rede, o curl, ele está mais nas camadas abaixo. Ele vai estar lá na camada de aplicação da rede, né, manipulando direto o protocolo HTTP. Já o wget é como se fosse um simulador do navegador, então vai ser um pouquinho mais diferente. Mas os dois podem fazer a mesma coisa. Por exemplo, eu quero baixar o site do Google, né? Então eu posso fazer curl http://www.google.com. E se eu fizer isso, mandei o Enter, ele já fez o download aqui do código HTML da página do Google, que é essa coisa toda aí que você está vendo, tá? Ah, eu quero botar em um arquivo isso aqui para eu poder estudar o código-fonte da página do Google. Não tem problema. Apertei Ctrl L para poder fazer a limpeza da tela. Você pode utilizar o parâmetro "-o". "-o" é de output. Então, output é Google_index.html.
Pronto, mandei o Enter, ele me mandou aqui um percentual de download e não me mostrou o código-fonte da página. Não ficou exibido no terminal, né? Para onde foi? Foi para o arquivo googleindex.html. Então, se a gente for fazer agora nano googleindex.html, eu botei GOO, apertei Tab, ele já completou. O arquivo existe. Se eu mando Enter agora, olha aí o código-fonte que a gente acabou de baixar. Esse exemplo, assim, tá meio estranho, né? Porque talvez você fique olhando assim, mas para que eu vou querer utilizar um código do Google? Para quê? Eu vou baixar isso com que razão? E a gente pode melhorar um pouco esse exemplo procurando por serviços REST. Então eu vou aqui na internet procurar por REST Services. Dummy Sample, REST API, pronto. Isso aqui é uma API REST que está no meio do mundo, tá? Então, que está livre por aí. Basta eu pegar esse endereço, vou copiar o endereço dela aqui, e ele diz aqui que retorna JSON. Então eu posso chegar aqui e fazer seu URL e esse endereço que veio lá do site. Então, olha o que retornou. Isso, no primeiro momento, parece meio estranho, mas isso aqui é o formato JSON. Isso aqui é dados puro, né? E é um dado que, no formato de notação de objeto JavaScript, você pode navegar, a depender da sua linguagem de programação. Então, isso aqui pode ser utilizado por um Python, por um Java, por um C++, por um JavaScript. Então, isso aqui já é dados, de fato, tá? Dados de fato. Então, você consegue trabalhar com isso. Aqui eu exibi de novo na tela. Quer exibir, guardar isso dentro de um arquivo? -o e o nome do arquivo. Employee data.json. Pronto. Mudei o nome do arquivo para employee data.json. Ele já fez o download total de 2.561 bytes. E é isso. Agora eu posso fazer nano employee data.json. Tá lá. Ele guardou tudo numa linha só, porque no fim das contas para a gente não vai ser tão importante. Como isso é JSON, isso vai ser processável por uma linguagem de programação. Tá tudo aí. Os nossos dados que a gente poderia querer para uma nova aplicação. Bom, isso que a gente fez com o seu URL pode ser feito do mesmo jeito com o wget. Então, wget é o mesmo nome lá, né? Dummy REST API Example, o mesmo endereço web que nós utilizamos no exemplo anterior. Pronto. Esse, como foi um navegador, então ele, como é a simulação de um navegador, o comportamento natural dele é já baixar esse arquivo. Então ele baixou o arquivo com o nome employees, porque é o nome final lá do meu endereço de URL. Então, se eu for fazer agora ls-la, eu vou ter aqui o arquivo employees, que foi baixado pelo wget, e eu vou ter o arquivo employee data.json, que foi baixado pelo seu URL. Eles são rigorosamente iguais em conteúdo, e eu posso afirmar isso com toda segurança, até porque eu tenho a quantidade de bytes exatamente igual, tá? Então, duas ferramentas que fazem a mesma coisa, mas que podem ser utilizadas muito fortemente para o dia a dia de um desenvolvedor web, back-end ou front-end. Tá bom? Bom, com isso eu termino o meu conteúdo. Acho que tem muito aqui ainda o que pode ser visto. Vocês podem explorar muito mais o Linux. O Linux tem muita coisa além disso aqui. Eu gostaria de deixar para vocês em algum lugar, ou lá nos comentários, ou nas descrições do vídeo, algumas outras referências, porque existem muita história nesse início do Linux. Eu dei uma resumida ao máximo que eu podia, apesar de ter ficado longo. E tem alguns materiais de apoio para quem quiser se aprofundar, por exemplo, sobre as redireções, sobre a história do Linux e sobre alguns comandos que a gente viu aqui, mas que estão também descritos de outra maneira por outras pessoas na internet. Então, tem algumas referências de interesse aqui, a gente depois coloca isso aqui na descrição do vídeo, tá? Bom, e com esse conteúdo e essas referências todas, a gente termina o nosso tópico de live, né, a nossa conversa.
E eu aconselho vocês, quem tiver interesse, o próprio curso de análise e desenvolvimento de sistemas e o curso de sistemas para a internet precisam desses conteúdos. Então, se quiser conhecer o nosso curso, venha. A gente tem, dentro do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, dentro do curso de sistemas para a internet, aprofundamentos sobre esse tipo de conteúdo em algumas disciplinas. E isso pode ser de muito interesse para quem tiver querendo seguir na carreira, né? A carreira vai depender, eventualmente, desses conhecimentos para aprofundamento.